Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 37, estamos no século XVII, né? Lembrando que o século XVII começa no ano 1601 e termina no ano 1700. Vamos estudar agora o ano 1662. Eu estou sempre procurando na história para vocês textos que falem dos anabatistas, que tragam características deles para os nossos dias. Eu mostrei para vocês que existem aí pelo menos 2 tipos de anabatistas. Os anabatistas originais que estavam vivendo na Holanda, escondidos em outras partes da Europa, e esses anabatistas que seguiam na igreja de Thomas Hales, que conheceram os anabatistas da Holanda, que é o que nós chamamos hoje de Batista Geral. Esses são batistas anabatistas, ok? Bom, haviam outros grupos de anabatistas na Inglaterra, sim. E o ponto 27, que eu vou falar com vocês agora na página 37, é exatamente sobre outro nome que eles davam a esses grupos anabatistas. Eles chamavam eles também de não conformistas. Na verdade, o termo era mais genérico. Ele atingia até puritanos. Quem não concordava com a igreja anglicana, que era a igreja oficial, e depois a igreja puritana vai se tornar oficial também, né? Mas quem não concordava, então, contra essas duas, quem não se conformava com o ensino delas, era chamado de não conformistas. Então, nós vamos encontrar outros anabatistas aqui. Ano 1662 da era cristã. Nesse período, a história da Inglaterra, os anabatistas eram chamados também de congregacionais e não conformistas, né? Então, o que é isso? Congregacionais pelo sistema dos anabatistas, que é o sistema congregacional. A Assembleia de Deus é uma igreja congregacional. A igreja do Evangelho Quadrangular também é uma igreja congregacional. A igreja do Nazareno é uma igreja congregacional. A igreja Batista Geral é uma igreja congregacional. Tá bom? Até a igreja Batista Protestante ela é congregacional porque a congregação decide. Então, igrejas congregacionais é aquela que a congregação decide. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, normalmente os maçons fazem um controle para eles terem maçons concorrendo, para eles continuarem controlando, e eles vão controlando principalmente com o dinheiro. Tá bom? Os empresários do mundo ele têm um compromisso com o satanismo maçônico, tá ok? Para manter a maçonaria controlando. E eu sempre digo, por que a maçonaria também quer os pastores? Além de controlar essas igrejas através de um satanista, mas mesmo o indivíduo que não seja um satanista direto, por exemplo, que ele está lá na maçonaria só pelo dinheiro, ele ainda não participou de nenhum pacto, tá bom? Mas quando o anticristo chegar no mundo, essa pessoa, ele certamente vai ser pressionado pelos maçons. Olha, você não vai dizer que o nosso irmão aí é do mal, então diz que isso aí é infantilidade. Então, e as pessoas vão ter que obedecer, porque quem é ligado à maçonaria vai ter que obedecer. Está comprometido com dinheiro, está comprometido com dívida, com ajuda. Olha, você tem que atender, nós sempre te ajudamos, nós te pedimos uma coisa, né, e você não faz, né, então defende aí. Mas na verdade, o anticristo, muito provavelmente, ele virá no topo da maçonaria. Porque a maçonaria, o que nós sabemos, no topo dela, né, estão pessoas ligadas ao judaísmo, e nós sabemos que desses judeus satanistas vem o anticristo. Bom, o comentário prossegue. Então, eles são chamados de congregacionais e não conformistas. O termo não conformista se aplica às denominações cristãs que não estavam em conformidade com as leis do Estado protestante. Este exigia o batismo de recém-nascido entre as suas doutrinas. Eles exigiam, tá bom, que todas as igrejas participassem, todos os cristãos do reino participassem dos ritos anglicanos. Esses ritos envolviam, né, se morresse alguém e viesse um bispo anglicano fazer, ele ia chegar o quê? Ele ia chegar ali e ia começar a dar aquelas
palavras lá para tirar a alma da pessoa do purgatório. É como você se encontra hoje com um padre num sepultamento. Eu já não encontrei em que tinha parte da família que era católica e parte da família que era da Assembleia de Deus. Aí a pessoa, né, da família que ficou responsável por chamar, me chamou para eu poder falar. Mas aí a parte católica também, que chegou lá com o padre, né? Aí a pessoa veio me perguntar. Eu falei, olha, ele não vai fazer nada pela alma do teu pai, nem tirar, nem prejudicar de lugar nenhum. A única coisa que esse homem pode trazer é uma maldição aqui para essas pessoas que ainda não têm Jesus, que estão sendo enganadas por ele. Eu falei, se eu fosse você não deixava, agora é decisão sua. Aí ele, né, como responsável, falou assim, não, o padre não vai falar aqui não. Mas é a mesma coisa, ou seja, aconteceria com o anglicano, porque o anglicano também, ou luterano, num sepultamento, ele vai fazer uma oração lá para tirar a alma da pessoa do purgatório. E é claro que isso era conflito com as igrejas anabatistas. E também com a doutrina de recém-nascidos. Com a doutrina dos recém-nascidos. O comentário prossegue. Em 1662, foi publicado o Ato de Uniformidade, que exigia a submissão de todo ministro à Igreja Protestante Anglicana. Lembre-se que nesse período John Bunyan está preso. Okay? Ele já está preso e esse ato de uniformidade ele vai aumentar a perseguição aos anabatistas. O comentário prossegue. Os anabatistas não conformistas sofreram mais uma perseguição. Eles perderam de novo o direito a culto. Chegaram a ter direito de se reunir com 4 pessoas, agora perde o direito novamente. Bom, eles até listaram, irmãos, nesse período da história, uma imagem de diversos pastores não conformistas que perderam o direito a culto. Tá bom? Então, essa imagem, essa figura é uma figura histórica, porque lista pessoas que seriam anabatistas. E sempre lembrando também, nós não sabemos se todos os anabatistas eram, de fato, igrejas cristãs, né? Vamos lembrar, anabatista é aquele que não aceita o batismo de criança, né? Se recebe um católico ou protestante, ele, teoricamente, rebatizava. E nós temos, por exemplo, nos nossos dias, Igreja Universal do Reino de Deus, teoricamente, ele é anabatista, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus, teoricamente, ele é anabatista. Até os Testemunhos de Jeová, teoricamente, é anabatista. Então, nós temos que, cada anabatista desse que a gente vê da história também, o que nós temos que fazer? Temos que estudar as doutrinas deles, filtrar as doutrinas deles. Isso é um trabalho que nós temos que fazer, né? Porque senão nós estamos apoiando e colocando pessoas que, na verdade, eram falsos pregadores. Encontrar isso na história não é fácil, porque essa história ela foi controlada pela Igreja Católica, 10 em cada 10 historiador confirma isso, tá bom? E depois foi controlada por católicos e protestantes. Então, para você conhecer cristãos anabatistas, você tem que vasculhar de fato, pesquisar mesmo, e aí você vai encontrando essas igrejas que estavam sendo perseguidas e estavam sendo mortas, né?